Fala, fala meus cabeçudinhos! Vídeo aí do nosso domingão para a gente encerrar a semana com chave de ouro. Para esse domingo aí temos alguns jogos interessantes, tanto dos campeonatos europeus quanto de campeonato brasileiro, até porque tem um jogo que vale muito entre Corinthians e Vasco, porque pode dar ali uma vaga para pré-Libertadores ou para a fase ali antes de iniciar a fase de grupos, né? Então, jogo importantíssimo e vai ter palpite gratuito nesse jogo, além da análise de outros jogos. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí e não esquece de comentar quais jogos que você quer que eu analise do dia seguinte. Já comenta aqui abaixo, porque eu estou sempre acompanhando e estou exatamente escolhendo os jogos que vocês estão comentando. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos deste domingão para encerrar mais uma semana. Para esse domingão, vamos começar aqui com jogo de Premier League, porque temos líder Liverpool enfrentando o lanterninha da competição, o Southampton. Olha lá, o Liverpool com 28 pontos, o City tomou outra goleada, dessa vez da equipe do Tottenham, e já está 5 pontos atrás do Liverpool, que caso consiga vencer a equipe do Southampton, vai abrir 8 pontos com apenas 11 jogos. Galera, é uma diferença muito grande na Premier League para poder tirar depois. Não sei o que é que está acontecendo aí com o time de Guardiola. Southampton tomou 21 gols em 11 jogos. A equipe do Liverpool fez exatamente 21 gols em 11 jogos. É praticamente ali como se um time tomasse mais do que 1,5 gols todos os jogos e o Liverpool fizesse ali 2 gols ou mais todos os jogos. Para o mercado de gols, temos aqui o over 2,5 no odd 1,44. Sinceramente, não me agrada muito. Prefiro trabalhar uma vitória da equipe do Liverpool para esse jogo. O Liverpool que está jogando o fino da bola e pega o lanterna do campeonato. Nada mais normal do que uma vitória do Liverpool nesse confronto diante do Southampton. Para o nosso segundo jogo também temos Premier League. Temos a equipe do Ipswich enfrentando a equipe do Manchester United. O Ipswich sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7 jogos. Levou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas e não venceu 90% dos seus últimos 10 jogos. Enquanto o United vem marcando aí, 1 ou mais gols nos últimos 7, marcou o primeiro gol nos últimos 4, não perdeu nas últimas 4 partidas e não perdeu 80% dos últimos 10 jogos. Na classificação do campeonato inglês, o United não está tão bem assim. O United é apenas o 12º colocado, enquanto o Ipswich é o vice-lanterna. Ele só não é pior nessa competição do que a equipe do Southampton, que acabei de fazer análise com vocês no jogo que vai enfrentar a equipe do Liverpool. Na boa, minha análise para esse jogo, uma vitória da equipe do United. Por mais que eu sei que eu não tenho tanta confiança no United, e eu sei que vocês também não, porque toda vez que eu escolho um jogo do United e a gente toma um head, a galera comenta: Pedro, para de confiar no United. Mas cara, se não for vencer a equipe do Ipswich, que é o penúltimo colocado, que vem tomando gols em quase 100% dos seus jogos e que não venceu 9 das últimas 10 partidas, cara, sinceramente, aí esquece. Aí não é mais o time do United. Eu sei que o time tá vacilando, mas para esse jogo com odd de 1,60, eu tô dentro dessa operação para uma vitória da equipe do United. Cabeçudo, tô aqui esperando para saber qual é a análise para Corinthians e Vasco. Esse jogo, na classificação, olha que interessante. Temos aqui o Corinthians como 9º colocado e o Vasco como 10º colocado. O Corinthians tem 44 pontos, o Bahia 46, o Cruzeiro 47. Qual é o detalhe aqui? Até a 7ª colocação temos uma pré-Libertadores. Então, pode-se dizer aqui que Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians, Bahia e Cruzeiro estão brigando por essa última vaga. E aqui você tem um confronto direto de Corinthians e Vasco. Se o Corinthians vence esse jogo, ele praticamente tira o Vasco dessa briga, porque só para o Vasco o Corinthians já abriria ali 5 pontos, não é isso? Já tem abriria 4 pontos. Já tem 1 ponto, se vencer vai para 4 pontos de diferença. Se o Vasco consegue vencer a equipe do Corinthians, abre 2 pontos de distância para a equipe do Corinthians. É um jogo que vai pegar fogo. E justamente por ser um jogo que vai pegar fogo, e são duas equipes que têm média alta de cartões, a minha análise para esse jogo aqui é trabalhar mais de 4,5 cartões com quase 70% de retorno. Galera, vejo isso como uma oportunidade. Tá? Mais de 4,5 cartões no jogo com odd de 1,69. Lembrando que cartão vermelho conta como 2 cartões. Então,
vamos dizer que a gente tinha ali 3 amarelos no jogo, um jogador toma um vermelho, a contabilidade total de cartões na partida vai para 5 e bate a nossa operação. Para esse jogo, para esse confronto de Corinthians contra Vasco, a minha análise é que o pau vai quebrar e vai ter mais que 4,5 cartões nesse jogo. E é justamente nesse mercado que eu quero trabalhar aqui o meu palpite gratuito desse domingão para a gente encerrar a semana com chave de ouro. Corinthians contra Vasco, a minha análise, mais de 4,5 cartões, uma odd muito interessante de 1,69, coloquei uma unidade de 2.000 para um possível retorno de R$ 3.380, e toda vez que eu mando o palpite, eu dou sempre o recado, galera, joguem com responsabilidade, jogo apenas para maiores de 18 anos e nada que venha comprometer a sua renda, beleza? Isso daqui é para a gente se divertir e eu trago justamente as análises para poder melhorar os seus resultados ou buscar pelo menos uma análise um pouco mais profissional, estudada, analisada, com base em estatísticas e números, beleza? Então esse daí é o palpite gratuito do Cabeçudo para esse domingão. Já aproveita e comenta aqui o que você achou. Você também acredita que o pau vai quebrar nesse jogo, que a gente vai ter mais que 4,5 cartões? Já comenta aqui que eu quero ver a sua opinião. Vamos agora de campeonato alemão, dos campeonatos mais over goals que existe na elite europeia. Temos aqui um Borussia Mönchengladbach que marcou 1 ou mais gols só no segundo tempo em 80% dos jogos e teve mais de 1,5 gols em 80%. São Paulo não venceu 8 dos últimos 10 jogos. Na classificação, o Mönchengladbach está ali meio de tabela, 11º, e o São Paulo é o 16º colocado. O time está ali no limite para poder entrar na zona de rebaixamento. Qual é a minha análise para esse jogo? Trabalhar aqui mercado de gols, mais de 1,5 gols. Ah, Cabeçudo, essa odd é baixa de 1,25. Você pode pegar essa odd, essa operação, esse mercado e juntar com outro mercado, juntar com outra operação. Vou te dar aqui uma opção, ó. Você pode trabalhar aqui um Borussia Mönchengladbach ou empate. O time é meio de tabela, jogando contra um time da parte de baixo, jogando dentro de casa. Então você pode juntar ali um Borussia Mönchengladbach ou empate com mais de 1,5 gols, pode ser interessante também, beleza? Mas a minha análise melhor para esse jogo é over 1,5 gols, onde você pode estar pegando essa operação e juntando com a outra para você poder colocar uma unidade e trabalhar bem nesse jogo. E agora temos clássico italiano, temos o Napoli enfrentando a equipe da Roma. Na classificação, a Inter de Milão conseguiu ultrapassar ontem a equipe da Napoli depois de uma goleada contra a equipe do Hellas Verona. E agora a Napoli tem um jogo difícil contra a equipe da Roma. Só que se a Napoli vencer o jogo contra a Roma, consegue reassumir a liderança. Qual é o lado bom aqui para a equipe da Napoli? Que a Roma não está no melhor dos seus momentos. É tanto que a Roma é apenas a 12ª colocada. Em 12 partidas, a Roma venceu apenas 3 jogos, empatou 4 e perdeu 5. Tomou mais gols nesses 12 jogos do que fez. Tomou 17 e fez apenas 14 gols. Um problema aqui sério da Roma é fazer gols. O time está marcando uma média de 1 gol por partida e em muitas partidas tem até passado em branco. Mas a minha análise para esse jogo, que tem até aqui uma odd bem alta para a equipe da Roma, justamente por conta desse momento que a equipe da Roma vive, mas eu quero trabalhar mercado de cartões. Esse confronto tem uma estatística que sempre bate nos confrontos entre Roma e Napoli, que é mercado de cartões. É um confronto marcado por muitas faltas e muitos cartões. Isso é estatisticamente comprovado nesse confronto deste clássico. E aqui eu quero trabalhar com vocês mais de 4,5 cartões, quase 50% de retorno. Uma boa opção aqui, ó. Você pode pegar esse over 4,5 cartões e juntar com aquela operação de over 1,5 gols no jogo do Borussia Mönchengladbach contra o São Paulo. Pode ser uma boa opção, ou às vezes você pode pegar essa operação de cartões e juntar com outra operação dentro desse próprio jogo. Talvez um Napoli empate diante do mau momento que vive a Roma. Mas tenham cuidado, porque clássico é justamente os jogos onde os times que não estão tão bem têm a chance de melhorar tanto no campeonato quanto no ânimo dos seus jogadores. Mas para esse jogo, a minha análise é um jogo pegado, um jogo de muitas faltas e também de muitos cartões. Mais de 4,5 cartões para o clássico italiano. Dessa forma aí a gente encerra mais um vídeo de análise. Hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos deste domingão de bons jogos na Europa, também bons jogos aqui no Brasil e estamos seguindo aí, né? Valeu, galera, gratidão, obrigado por você ter ficado comigo até o finalzinho desse vídeo, gratidão de verdade a cada um de vocês. Pode ter certeza que eu dou sempre o meu melhor para poder entregar os melhores resultados para vocês. Tamo junto!
Hoje vai dar Pedro